Cristo, vamos nos pôr desde já de pé e abrir as nossas Bíblias. Em Êxodo capítulo 25, nós vamos ler o versículo 31, versículo 32 e versículo 37. Êxodo capítulo 25, glória a Deus. Vamos falar um pouco de eras da igreja, aplicando a indivíduos também. Era assim como Deus, disse o profeta de Deus, que assim como Deus tratou nas eras da igreja e trata com eras, assim Deus também trata com indivíduos. Um Deus imutável. Vamos, Êxodo capítulo 25, versículo 31 e 32. Todos encontraram? Eu vou fazer a leitura, se você não tiver encontrado, para a gente não perder tempo, é muita coisa, né? Então vamos ler o versículo 31 e 32 e depois nós vamos ler o 37 e depois o 40. Eu vou falando aqui aos irmãos. Versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal, o seu pé, as suas canas, e as suas copas, e as suas maçãs, e do seu lado sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Versículo 37. E também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. Versículo 40. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Pai Celestial, que tua graça e misericórdia possa, Senhor, descrever uma vez mais teus mistérios, revelando, descrevendo e escrevendo em nossos corações, Senhor. Precisamos aprender mais e mais de Ti, e se algum ensinamento, Senhor, ainda não tem caído em nossos corações, que possa, Senhor, nesta manhã, descer desta faculdade intelectual e cair em nossos corações. Tu prometeste que escrever em nossos corações, e quando a revelação vem para nós, é o Senhor escrevendo em nossos corações esta memória celestial que é eterna, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que nós te pedimos. Amém e amém. Podeis assentar os irmãos. Amém. O Senhor chamou Moisés para o ministério do Antigo Testamento, o Antigo Pacto. E o Antigo Testamento, ele era a sombra das coisas futuras. Tudo que Deus mandou e mostrou para Moisés, levou Moisés ao monte, e em visão levou Moisés a ver os utensílios que estavam nos céus. E o Senhor disse a Moisés para fazer cada utensílio que ele viu no céu, era para ele fazer conforme o modelo que Deus mostrou para ele, esses utensílios, para que construísse um tabernáculo, e dentro desse tabernáculo fosse colocado esses utensílios. Utensílios estes, que nós lemos um deles aqui, é um candelabro de ouro, é chamado aqui de um castiçal de ouro. Mas a outra tradução diz que é um candelabro. Um candelabro, ele era feito, esse candelabro, de ouro puro e batido. Tinha que ser batido. O profeta de Deus chega a dizer que lá atrás, no Antigo Testamento, o ouro, ele era batido.
batido, batido, até que resplandecesse a imagem da pessoa do ourive, da pessoa que estava trabalhando com aquele ouro. Enquanto ele não se visse naquele ouro, aquela obra, aquele ouro não estava em seu estágio de pureza e de santidade, porque aquele ouro falava da santidade, falava do caráter, o ouro fala de muita coisa, se referindo, o ouro fala de divindade. Então, enquanto a divindade de Deus, o profeta diz, que isto mostra para nós, enquanto Deus não se vê nesta obra-prima, ele está batendo. Então, assim como esse cartiçal aqui representa Cristo, nós também representamos este cartiçal. É interessante a gente descrever isto, por isso que na última era da igreja o Senhor está dizendo para a última era a si mesmo: aconselho que de mim compre ouro. E ali comprar quer dizer, não é que Deus tenha o caráter dele vendendo a dinheiro. Comprar quer dizer pagar um preço. Eu aconselho que tu pagues um preço, porque a minha santidade, o meu caráter não é um dom, é uma vitória. E para você conseguir isto, você vai ter que ser batido. E enquanto eu não me ver em você, eu vou estar batendo em você. Amém? Então tá. Então vemos aqui, irmãos, que esse cartiçal de ouro, que eu vou traduzir aqui, colocar aqui, candelabro de ouro, e neste candelabro de ouro, aqui atrás de mim, você pode olhar para o quadro, está desenhado aí, não precisa o irmão levar a câmera, que depois eu vou para lá. Né? O Antigo Testamento, você pega aí a página da sua Eras, aquele que tem, e eu quero chamar a atenção para você que o irmão Brana, o profeta de Deus, ele desenhou. Né? Ele desenhou a Eras da igreja, ele fez um candelabro e colocou nesse candelabro 7 cartiçais. Né? Agora, existe uma mudançazinha aí que depois nós vamos atentar para essa mudança, a diferença do cartiçal do Antigo Testamento, o cartiçal do Novo Testamento desenhado pelo profeta de Deus. É diferençazinha assim, que olhando para o do Antigo Testamento a gente vai conseguir ver algo que, olhando para esse aqui, a gente não consegue ver detalhadamente. Tá? Mas eu quero chamar a atenção para isso aqui. Então diz que esse cartiçal, esse candelabro, tinha 3, ele estava no centro. Você olha aí para trás, nesse recipiente de baixo, deixa bem claro, no recipiente de baixo, eu poderia sair até mostrar, naquele recipiente de baixo ali, né, eu tenho que sempre falar para cá, né? Por causa do microfone, senão não vai pegar. Aquele recipiente, aquela basezinha lá embaixo, eu vou ficar aqui, depois que eu vou para lá, vai ficar melhor, né? Aquele recipientezinho lá embaixo, era onde, dentro desse cartiçal, colocava-se azeite. Azeite de oliva. Tá? Oliva, para os irmãos entenderem, oliva fala da oliveira. Oliveira verdadeira, oliva fala de Jesus Cristo. Ele é a nossa oliveira verdadeira. Então, este azeite também tinha que ser batido. Você está entendendo? Oliveira vinha justamente, saía dali o óleo de oliva. E aquele azeite tinha que ser batido, e era justamente esse azeite que era levado para dentro desse candelabro, que levava a acender os 7 cartiçais que estão sobre ele lá. Tá? Agora, o que é interessante é que no centro desse candelabro, se você olhar para o quadro, no centro deste candelabro, existe uma plataforma que sobe diretamente do recipiente que está no centro. Nós lemos aqui que 3 ficariam de um lado e 3 ficariam de um outro. E isto também mostra, nós vamos ver aqui depois, descrevendo e lendo, se o tempo for oportuno, que é justamente Cristo no meio das 7 eras da igreja, representa. Ele no meio das 7 eras da igreja, ele dando o poder do avivamento através do azeite de oliva. Né?
Nós vamos aprender coisas maravilhosas aqui nesta manhã. Amém? Mas eu quero voltar aqui. Eu estou chamando a atenção para 3 de um lado e 3 de um outro, e tem algo no centro. Olha, tem algo no centro aí. Inclusive, no Antigo Testamento, o desenho é destacado. Eu fui entender lendo e vendo o desenho, que eu até outra vez desenhei as eras, destacando a era de Tiatira, que é a era do centro, lá, né, falando de era. E depois eu fui ver que realmente tinha um destaque no candelabro. E aquele destaque ali era para mostrar que aquele que estava no meio era o maior, né, que vinha diretamente, é aquilo que o próprio Mombrana chega até a dizer, né, se os galhos, ramos, né, ele tiver enxertado, né, ele não produz, se for galho de limão, mas se for a raiz de uma laranja, ele vai produzir limão. Mas se for um galho genuíno do centro da raiz, vai ter que produzir laranja, né? Então isso é interessante, isso aí, tá? Então veja só aqui, você continua com a Bíblia aberta? Então eu li aqui também que desse candelabro depois era para fazer 7 lâmpadas. Essas 7 lâmpadas, destacando nas pontas aí do candelabro, você vai ver que tem aí, né, lá em cima, 7, você vai conferir que destaca e mostra as 7 lâmpadas. Tá? Agora aqui diz que o Senhor disse para Moisés: atenta, Moisés, pois que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Agora Moisés viu isto, Deus mostrou que estava nos céus. Irmãos. E foi descrevido e foi feito segundo o modelo para ser estabelecido aqui na terra. Então no tabernáculo, o tabernáculo, se você for olhar aí também para o desenho aí, você vai ver que tem 3 divisões. Tá? Tem 3 divisões aí, né? Então observe-se uma coisa, no centro está o candelabro. No centro. Olhando aí da sua posição, do jeito que você está, da sua esquerda para a direita, você vai ver que começa o átrio. No átrio ficavam os utensílios. O Senhor mandou ali fazer os utensílios e ficou um altar de holocausto, que é o altar de sacrifício. Também ficava ali, eu coloquei só um para destacar mais ele, também ficava a bacia de bronze. Então o sumo sacerdote ele tinha que ser lavado na bacia de bronze. Ele tinha depois que ser lavado no átrio ainda, lá onde está o holocausto. Ele oferecia o sacrifício ali. Primeiro ele era lavado, depois ele era vestido, depois ele era ungido, oferecia o sacrifício, pegava o sangue daquele sacrifício do altar e entrava no santuário apontando para lá. Tá? Depois eu vou explicar isso bem detalhadamente. Só estou descrevendo aqui para você depois entender na explicação aqui. E depois ele entrava em lugar santíssimo, sumo sacerdote. Tá? O sumo sacerdote, ele também é um tipo do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Tá? Ele é um tipo. Agora Arão, ele pegava o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele pegava um animal e sacrificava aquele animal independente. Pegava o sangue daquele animal, aquele sacrifício servia para ele e para o povo em que ele ia oferecer aquela expiação. Tá? Bem interessante isso aí. Mas quando o nosso sumo sacerdote, o nosso verdadeiro sumo sacerdote, ele veio, ele mesmo ofereceu a si mesmo em sacrifício. Ele foi o Cordeiro de Deus imolado para a expiação de nossos pecados. Amém? Agora, chamando a atenção também para esse átrio, Jesus Cristo ele foi lavado no átrio. Átrio fala de Jerusalém. Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Seria bom, é uma escola, seria bom se a gente lesse, mas o assunto é muito aqui, senão a gente vai acabar se perdendo aqui. Então, Jerusalém se tornou átrio. Por isso que Jesus Cristo veio e morreu no átrio, fez seu sacrifício no átrio. Agora, 3 coisas aconteceram no átrio. A gente vai observar a primeira. Ele foi lavado no átrio, batizado em Jerusalém por João Batista. Foi lavado. O cordeiro tinha que ser lavado antes de ser imolado. Depois ele sendo santo, já tinha a santidade, a santificação estava sobre ele. Você está entendendo? Lavado, santificado no átrio, ele foi santo no átrio em Jerusalém, e ele foi batizado com o Espírito Santo no átrio.
Agora você vai ver que tudo isso aconteceu no átrio e tudo isso estava em Cristo. Ele era a justificação, ele era a santificação e ele era o próprio Espírito Santo que iria batizar depois. Tá? Tudo isso estava no átrio. Por que tudo isso estava no átrio, irmão? Porque ele era a plenitude da divindade. Ele era a plenitude e ele era o grão. Por isso nós vamos olhar lá para o desenho uma vez mais, você vai ver lá em cima em cima do átrio, tem um zero lá. Você já observou? Deixa eu virar para você. Está vendo aquele zero em cima do átrio lá? Depois você vai entender. Você está vendo aquele zero em cima do lugar santíssimo? Depois você vai entender. E você está vendo um zero lá no centro do cartiçal? Tá. Esse 100, 60, 30, esse 30, 60, 100. Depois eu vou explicar para vocês. Então este zero ali quer dizer um círculo, um pacto eterno. E ali está a plenitude da divindade. Ali está tudo. A justificação, está a santificação e está o próprio Espírito Santo de Deus em plenitude. Amém? Você vai entender logo mais. Então veja só. Vamos agora, para você depois atentar, eu sei que não é fácil. Eu quero que você fique orando em espírito, pedindo para Deus revelar. São coisas simples, mas que precisa de uma atenção dobrada e do próprio Espírito Santo para dar entendimento para você. Não é fácil para os irmãos que estão começando, mas eu estou pregando isso aqui, esse ensinamento que vai ajudar alguns outros irmãos. Então é tanto para os irmãos, eu tenho que ficar descendo e subindo. Descendo para os irmãos que estão começando e subindo para aqueles que já estão lá em cima. Tá? Então eu tenho que ficar descendo e subindo todo o tempo. Glória. Então vamos lá em Hebreus capítulo, eu quero que você abra, em Hebreus capítulo 8, versículos 5 e 6. Gostoso mesmo não é o princípio das coisas, é o fim das coisas. A parte melhor fica sempre por fim. Hebreus, você abre aí, capítulo 8, versículo 5. Para você ver que aqui Paulo descreve o que aconteceu no antigo pacto. Olha só. No versículo 5 diz: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Olha, das coisas celestiais. Aquele cartiçal era a sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Olha que coisa linda. Versículo 6. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quando é mediador de um melhor concerto que estar confirmado em melhores promessas. Tá? Então, ali no antigo pacto, tudo aquilo ali era a sombra das coisas futuras. Aquele candelabro era a sombra de algo futuro. Aquele cartiçais era a sombra de algo futuro. Você vira no capítulo 9 aí, em Hebreus, capítulo 9, versículo 23 e versículo 24. Olha isso aqui. Todos encontraram? Tá. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificasse mais as próprias coisas celestiais com um sacrifício melhores do que estes. Olha, então as coisas celestiais, elas tinham que estar identificadas num sangue celestial. O sangue de animais, ele veio da terra. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele veio do céu. Deus criou tanto gens como óvulo, e as coisas celestiais tinham que ser purificadas com o sangue dele. Olha que coisa. Aqui a gente vai entender também, irmãos, que nós somos figura e sombra de algo que já está lá. Tá? Por isso que nós somos purificados, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica e faz expiação sobre nós, porque somos celestiais. Por isso que a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá? Então veja só aqui, vamos mais um pouquinho aqui. 24 diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então veja só aqui. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês bem o quadro agora. Tá? Então veja só aqui.
Eu posso sair um pouco, né? Vou sair. Tá? Veja só aqui, irmãos. Bem aqui, tem aqui. Você está vendo aqui o átrio. Isso aqui era o primeiro átrio do antigo tabernáculo, tá? Que Deus mandou Moisés fazer e construir. Então aqui no átrio tinha o altar de sacrifício. Isso aqui fala de Jerusalém. Olha, só descrevendo tanta coisa que isso aqui mostra para nós. Isso aqui fala da dispensação da lei. Isso aqui fala da justificação. Isso aqui fala de muita coisa, mas eu quero chamar a atenção para o sacrifício. Então Jesus Cristo veio e fez o seu sacrifício, derramando o seu sangue aonde? No átrio, aonde? Em Jerusalém. Quando nós lemos o texto aí que diz que ele entrou num santuário agora feita não por mãos, ele entrou no santuário nos céus. Amém? Quando ele entrou no santuário não feito por mãos humanas, quer dizer, ele não entrou no tabernáculo terreno. Ele entrou no tabernáculo celestial. Tá? Agora, santuário, quer dizer, ele deixa o altar de sacrifício, oferece o seu sangue aqui, o que é que ele faz? O que o sumo sacerdote tinha que fazer? O sumo sacerdote tinha que oferecer o cordeiro aqui, imaculado, derramar o seu sangue aqui. Depois ele pegava, o sumo sacerdote do Antigo Testamento, pegava o sangue deste animal, ele entrava no santuário e ia até ao lugar santíssimo. E sobre o propiciatório, que ali está a arca, e em cima da arca estava o propiciatório e estavam os dois querubins. Então ele aspergia o sangue que ele levou daqui, ele pegava aquele poder do sangue, a química, e aspergia 7 vezes ali sobre o propiciatório. Tá? E é interessante que diz lá que ele aspergia 7 vezes do ocidente ao oriente, apontando para o oriente. Por quê? Era o sangue de animais, que ele pegava o sangue de animal aqui, o sumo sacerdote Arão entrava no santuário, ele tinha que colocar esse candelabro em ordem, aceso, era ele que colocava em ordem. Nós vamos ler isso aí também. Ele colocava em ordem, aceso no santuário, entrava, quando chegava no lugar santíssimo, aspergia o sangue 7 vezes, apontando para o Oriente. Por que apontando para o Oriente? Porque Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, ele viria ao Oriente, que seria, uma vez mais, aqui. Oriente, Jerusalém, lá no Oriente. Por isso que está escrito em São Mateus, capítulo 24, está escrito lá, que assim como o relâmpago que sai no Oriente, olha aqui, que se mostra no Oriente, saindo do Oriente, iria se mostrar lá, no Ocidente. Iria se mostrar no Ocidente. Então, o sangue de animais apontava para o Oriente. E o sangue de Jesus Cristo agora, ele foi aspergido, ele fez o sacrifício aqui, pegou o seu sangue aqui, ele entrou dentro do santuário, feito não por mãos humanas, mas no santuário celestial. Quando ele passa aqui pelo santuário, ele vai e se assenta lá no trono, no lugar santíssimo, lugar de intercessão, lugar de misericórdia. Ele se assenta lá e aspergiu sobre o propiciatório 7 listas, que representa justamente as 7 eras da igreja. Amém, irmãos? Para você ver, que coisa linda, né? Agora, quando ele volta para cá, quando ele sai aqui do átrio, isso é Jerusalém. Falei para os irmãos, Apocalipse 11, versículo 2. O átrio, Jerusalém, foi entregue aos gentios, e os gentios pisarão a santa cidade por 42 meses. Isto está falando da cidade de Jerusalém. Então, aí o que é que acontece? Ele fez o sacrifício aqui, ele entrou. Quando ele passa pelo santuário, que vai ao lugar santíssimo, no dia de Pentecostes, para você entender, no dia de Pentecostes, o Espírito dele diz, eu vou, mas voltarei para vós. E estarei convosco todos os dias, e em vós até a consumação do século. Quando o Espírito de Deus voltou, quero chamar a atenção para o átrio de novo. Chamar a atenção para o átrio de novo. Amém? Quando o Espírito de Deus voltou, caiu no átrio, em Jerusalém, no Pentecostes. Caiu no átrio. Olha que coisa linda aqui para a gente captar. Quando caiu no átrio, no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Aí Deus, do Pentecostes, o irmão Brana disse que as eras, e o fogo do castiçal, ele tinha que ser aceso com o fogo original que viria por Deus.
assim o sumo sacerdote tinha que pegar o fogo do altar do holocausto e acender o primeiro, o segundo, o terceiro e acender os cartiçais. Ele tinha que acender com o fogo do altar. Então vem aqui, ele pega agora o fogo do Pentecoste que caiu aqui no átrio. Aí o que é que acontece? Ele entra no santuário, o Espírito Santo, eu estou falando do Espírito Santo já, Cristo está, o ministério de Cristo intercedendo, o ministério do Filho de Deus, o Espírito Santo no decorrer de 7 eras. Isso aí já é alimento forte para os irmãos novos. Então o que é que acontece? Aí ele vem e entra aqui, irmãos, o Espírito Santo, o ministério de Cristo já, no santuário para oferecer a intercessão. Quando ele começa aqui, ele pega o Pentecoste, o fogo original daqui, ele leva para a primeira era, a era de Éfeso, Paulo. Olha só que coisa linda. Então Paulo, a gente olhar para cima, Paulo tinha, o ministério de Paulo, dentro do ministério de Paulo tinha 100% do Espírito Santo e do fundamento apostólico à palavra. Ele tinha um Pentecoste que agora saiu do átrio e entrou no santuário. Agora, o átrio é Jerusalém e agora começa geograficamente Deus tratar com os gentios. E os gentios é santuário. Os gentios é um ministério de santuário, tinha um ministério de santuário para os gentios. Então começou as 7 eras da igreja. Amém? Então aí ele começou com Paulo. Está aqui o 100. Tá? Agora eu vou deixar paradinho aqui. Para chamar a atenção para vocês algo lá na Bíblia. Então ele intercedeu pela primeira era, intercedeu pela segunda era, e ele no trono intercedendo lá. E o Espírito de Deus trabalhando aqui. O Espírito de Deus preenche os céus e a terra. Então trabalhando na primeira era, na segunda era, na terceira era, na quarta era, ele trabalhando, o Espírito de Deus trabalhando. Depois eu vou descrever algo ainda aqui. Aí vem a quarta era, vem a quinta era, vem a sexta era e a sétima era. A quarta, a sexta, a sétima, a quinta, sexta e sétima era. Amém? Quando chega na sétima era, ele tinha que fazer uma última intercessão. Tá? Ele tinha que fazer uma última intercessão. Irmão Brana nos ensina que você deve orar pelo pecador. Mas irmão Brana diz, não só ore pelo pecador, vá e fale ao pecador. Nós temos que interceder pelo pecador, reclamar o pecador. Irmão Brana ensina acerca disso, até se referindo à família. Reclamamos e depois vamos e falamos. E a palavra que faz o reclame final. Reclamamos através da intercessão. Então o que foi que Cristo fez? A última intercessão pelos irmãos que estavam na era de Laodiceia, que abrange um tempo para os que saem e abrange um tempo até o fim para aqueles que ficam. Então ele fez uma intercessão pelos eleitos da última era. Olha, irmão, fez a última intercessão. Você está entendendo? Aí o que é que acontece? Não tendo mais o cartiçais, não tendo mais o fogo aceso, vou explicar depois. O irmão diz assim, o irmão daí está dizendo tudo para depois, você acha que vai dar tempo? Amém? Vai dar tempo, sim. Aí ele saía do lugar santíssimo, agora com o maná escondido, para revelar e para trazer para os irmãos da sétima era da igreja. E na sétima era da igreja, volto para cá, tinha o sétimo anjo que tinha que receber o ministério do anjo forte. O anjo forte sai do lugar santíssimo e, uma vez mais, encontra no santuário o sétimo anjo, toma o sétimo anjo, dá os mistérios. O sétimo anjo, ainda dentro da era, a era não aceitou, expulsou o sétimo anjo. E quando expulsou o sétimo anjo, aí o sétimo anjo entra no ministério de lugar santíssimo e convida agora os santos da era de Laodiceia para entrar em lugar santíssimo. Amém? Amém? Agora vamos mais aqui um pouquinho. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 1. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1.
Eu quero mostrar algo para os irmãos aqui. Que Apocalipse capítulo 1, João foi arrebatado e foi para o santuário. Você vê que coisa linda é a Bíblia. No versículo 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como voz de trombeta. E dizia, vem ver e escreve no livro e envia as 7 igrejas. As 7 igrejas. Agora preste atenção. A primeira igreja da Ásia era Éfeso, segunda Esmirna, terceira Pérgamo, quarta Tiatira, Sardo, quinta Filadélfia, sexta e Laodiceia, sétima. Quando João foi arrebatado no capítulo 1, João foi arrebatado ao santuário. Quero chamar a atenção de vocês. João foi arrebatado ao santuário e começou a ver as coisas do santuário. Tá, irmãos? Então João começou a ver o cartiçais. Olha que coisa linda. Ele começou a ver o cartiçais, as 7 eras da igreja. Começou a ver as 7 eras da igreja e descreveu cada era, e cada era tinha uma mensagem. Agora, João, quando ele sobe, ele vê o capítulo 1, ele sobe, foi arrebatado o Espírito. Olha só aqui uma coisa. Ele foi arrebatado no capítulo 1, versículo 10, aí ele viu o capítulo 2, ele viu o capítulo 3, que foi o santuário, as 7 eras da igreja. Agora, quando passa o capítulo 2, o capítulo 3 de Apocalipse, há um convite no capítulo 4 que diz, sobe aqui e mostrar-te-ei, ou seja, vou te mostrar as coisas que depois das eras da igreja hão de acontecer. Em outras palavras, eu quero agora que tu suba, que eu quero que tu entre em lugar santíssimo. Eu quero te mostrar o lugar santíssimo. Amém. Oh, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Quando ele chega no capítulo 4 para ver o lugar santíssimo, ele vê um assentado sobre o trono. Um trono no céu e um assentado sobre o trono. O que é isso? Ele está vendo a arca, o propiciatório, e ele assentado sobre a arca e sobre o propiciatório. Oh, glória a Deus. Intercedendo. Que coisa linda, irmão. Então, a gente tem que entender estas coisas. Agora, no capítulo 1 ainda, chama a sua atenção, vamos ler o versículo 12. Versículo 12 do capítulo 1. Eu li aqui, para você ver aqui. Versículo 12 do capítulo 1 diz, e virei-me ainda no santuário, para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 cartiçais de ouro. Olha o que ele viu no santuário. Então ele entrou no santuário, quer dizer, ele foi arrebatado do ato em Jerusalém, e entrou no santuário feito não por mãos humanas. Quando ele entrou no santuário, ele viu lá o cartiçais, o candelabro. Amém? Então ele viu isso aí, ele foi descreveu como eras da igreja. E aí que os teólogos não entendem e não têm aplicação espiritual para isso aí. Tá? Aí veja só, aqui no versículo 12. Então ele viu os 7 cartiçais. Vamos agora ao versículo 13. E no meio, olha no meio, irmãos, quero chamar a atenção. No meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vertido até os pés de um vertido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Olha só que coisa linda. Ele estava onde? No meio. No meio. Quem era que estava no meio? Não era o azeite que ficava no meio? No meio ficava um recipiente. O que quer dizer isso? O Espírito de Deus no meio das 7 eras da igreja. O azeite de oliva representava o Espírito de Deus. Então o azeite tinha que ficar dentro do candelabro para acender as chamas dos 7 cartiçais do candelabro. Assim, o Espírito de Cristo estava no meio da igreja. Ele era o azeite de oliva espremido no Calvário e depois voltou. O azeite foi batido ali, você está entendendo? O fruto, você está entendendo? Da oliveira, a oliva foi esmagado, foi batido e dali foi extraído o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus voltou e entrou dentro do cartiçal, do candelabro, que eram as 7 eras da igreja. E aí agora, uma coisa que chama atenção aqui, não vai dar para a gente chegar lá, mas vou já chegar aqui, não quero nem pular para lá. Vamos ler aqui para você entender. Que os filhos de Israel era que tinha que ter esse cuidado de manter o azeite de oliva no cartiçal. Você ver aqui, que coisa linda. E aí vai mexer um pouquinho com a gente daqui a pouco. Você vai ver quem é eleito, quem não é eleito, qual é a posição de um eleito, qual é a posição do não eleito, qual é a posição do trigo, qual é a posição do joio. Tudo isto vai ser abrangido aqui, talvez nem dê tempo, estou vendo aqui que não vai dar tempo nem para uma página hoje.
Né? Às vezes o pastor Mendes liga para mim e diz, irmão, acho que não vai dar. Né? Tem muita coisa, mas eu acredito que vai dar, mas acaba não dando. A gente vai falando, né? E requer muito tempo. Vamos ler o versículo 16, irmãos. Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então ele tinha na sua destra as 7 estrelas. Quer dizer, o poder de Deus estava sobre os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Ele tinha esses 7 mensageiros em sua mão, destra o seu poder. Ele tinha sobre o seu domínio, sobre o seu poder. A sua destra fala de poder. Então, quando ele tinha esses 7 mensageiros, os 7 mensageiros eram os filhos de Israel responsável para trazer o azeite, para que o azeite permanecesse no candelabro. Olha que coisa linda. E Deus comissionou os 7 mensageiros para manter o azeite de oliva dentro das 7 eras da igreja. Amém? Olha que coisa linda aqui. Vamos lá, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, dos 7 cartiçais de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 eras da igreja. E os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Então, os 7 cartiçais são as 7 igrejas. Então, as 7 igrejas acesa. Tinha que ficar acesa dentro do santuário. Tá? Isso era o ministério das 7 eras da igreja, ainda dentro do santuário. Nós ainda estamos falando do santuário. Vamos lá para Êxodo, capítulo 27. Êxodo, capítulo 27, versículo 20 e versículo 21. Se você não encontrar, mas eu vou adiantar, você fique ouvindo. Tá? Capítulo 27, versículo 20 e 21. Olha só, eu já falei, vou só ler para confirmar o que eu falei. Disse assim o Senhor: Tu, pois, ordenarás os filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as 7 lâmpadas continuamente. Olha, irmão, o modelo do primeiro mensageiro, que foi Paulo, era o modelo para todos os demais mensageiros. Todos os demais mensageiros tinham que olhar para onde Cristo foi batido. A oliva foi espremida, batida, que era o Pentecoste. Olha, quando fala do sacrifício lá, extraído dele, caiu no dia de Pentecoste, aquele azeite de oliva. Então todos tinham que almejar e trazer aquele azeite do Pentecoste para dentro da sua igreja. Todos tinham que almejar isso, tá? Que era o azeite ali. Agora veja só aqui. Para fazer arder as 7 lâmpadas continuamente. Olha só que coisa. Eram os filhos de Israel. Amém? Na tenda da congregação, fora do véu. Olha, fora do véu quer dizer fora do lugar santíssimo. Ficava fora do véu. Fora do lugar santíssimo. Olha só como era aqui. Ele diz: E Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Isto é um estatuto perpétuo, será ele pelas suas gerações aos filhos de Israel. Amém? Amém. Perdão, está coçando a garganta. Então veja só aqui que chama a atenção. Essa palavra estatuto perpétuo aqui, tanto aquele candelabro e o papel daquele candelabro dentro do santuário era por estatuto perpétuo. A palavra perpétua é uma palavra que tem fim, tá, irmãos? Não é uma palavra eterna. Então teria fim aquele ministério dos cartiçais. Quando entra o ministério de Jesus Cristo e entra o ministério do santuário, no ministério do santuário, o ministério das eras também é perpétuo. As eras, elas não são eternas, tá? Quero deixar bem claro para os irmãos que o candelabro, ele não é eterno. Quando eu digo que não é eterno, ele um dia teria que terminar o ministério das eras da igreja para entrar um ministério mais excelente, tá? Nós temos que aprender isso aqui para a gente poder entender as coisas que mais adiante viriam, tá? Então veja só aqui, como eu falei para vocês, aqui em Levítico 16:14 eu expliquei que o sangue que era oferecido ali tinha que ser aspergido do ocidente ao oriente, apontando para Jesus Cristo. E de Jesus Cristo, quando ele veio, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tinha que ser aspergido apontando para o ocidente.
Quer dizer, lá era aplicado o sangue de animais apontando para o átrio. Agora, o sangue de Jesus Cristo do átrio, olha só, apontava para o santuário e o santuário apontava para o lugar santíssimo. Deixa eu só lhe mostrar aqui outra coisa interessante. Quando você vem a Cristo Jesus, você começa bem aqui. Bem aqui tem a bacia de bronze e o altar de sacrifício. É bem aquilo que você vem em sacrifício vivo e agradável ao Senhor, aceitando Ele aqui no átrio. Você é lavado. Agora, quando você é lavado aqui, você vem, é lavado aqui, aí você vem, entra na era, você é santificado aqui, e você é batizado e introduzido ali. Então isso aqui fala de justificação, lavagem, isso aqui fala de santificação, sangue, e isso ali fala de selo, batismo com o Espírito Santo. Amém? Você está entendendo? Veja só aqui outra coisa que eu vou chamar. Aqui fala, olha só, aqui fala de Jerusalém, aqui fala geograficamente do ministério da Ásia, que começou geograficamente lá e veio até a parte leste dos Estados Unidos, aí é as eras da igreja. Agora tinha a parte oeste dos Estados Unidos que fala do lugar santíssimo, geograficamente falando. Eu estou falando para maduros agora. Então o evangelho começou no átrio, em Jerusalém, veio sendo pregado de lá de Jerusalém, olha só que coisa, veio geograficamente, entrou num reino gentil, nos gentios, e depois vem, aqui no fim da dispensação gentia, na parte oeste dos Estados Unidos, vem um ministério de lugar santíssimo. Amém. Tá? Isso aqui também quero mostrar para você. O átrio fala da dispensação da lei, o santuário fala da dispensação da graça, e o lugar santíssimo fala da dispensação do reino. São três grandes dispensações aqui. O irmão Brana, ele teve um ministério ainda dentro da dispensação da graça, e ele estava tirando de dentro da dispensação da graça para introduzir dentro da dispensação do reino. Tá? Jesus Cristo veio aqui para tirar de dentro da dispensação da lei, os filhos dele, e introduzir no sangue dele a dispensação da graça, e da dispensação da graça introduzir na dispensação do reino. Aleluia. Amém? Então tudo isso aqui a gente tem que acompanhar para a gente poder entender. Agora veja só aqui. Entrar aqui como João entrou eu posso até classificar aqui no segundo céu. É muito bom. Você está entendendo? E você vai ver que João, para poder entrar aqui, ele teve que ser justificado, santificado, lavado, santificado, e teve que ser ungido no dia do Pentecoste. Depois Deus arrebatou ele, ele entrou no santuário celestial, e depois Deus disse, sobe mais um pouquinho, João, e entrou em lugar santíssimo. Mais um pouquinho, lugar santíssimo, para ver as visões e as revelações e os mistérios que estavam ali dentro. Amém? Então tudo isso fala de grande coisa, mas ainda vou voltar ali, que ainda tem muita coisa ali. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Muita coisa boa. Então quando se trata de cateçais, das eras da igreja, agora eu vou entrar aqui um pouquinho para a gente jogar um pouco para indivíduo. Tá? O tempo acabou? Não. Tem 2 minutos ainda? Não. Tá. Então veja só aqui, irmãos. Então aqui, eu falei, na primeira era da igreja, você no primeiro castiçal aceso, aquela era da igreja, não dá, eu vou só falar, os irmãos depois podem consultar. Tá? Eu vou falar para a gente não perder tempo, tá, irmãos? No capítulo 2, você vai ver ali que no primeiro castiçal, na primeira era da igreja, aquela igreja começou a perder o primeiro amor. O Senhor vem e diz a ela, a si mesmo, tem um porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, a tua primeira caridade. E a voz vem e diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Volta a praticar as primeiras obras, senão brevemente a te virei e moverei do teu lugar o teu castiçal. Eu quero falar do mover do castiçal agora. Então o Senhor estava dizendo para aquela primeira era da igreja, volta ao Pentecoste, volta à primeira experiência que tu teve no Pentecoste, que eu quero que tu continue com essa experiência. O Senhor estava falando ali para uma igreja que estava ali perdendo já. Ela estava perdendo uma experiência com Deus. E quero dizer que você perde. E nós não vivemos de experiência passada. O irmão Brana diz, nós temos que tirar Deus da história. Tá? O meu passado é muito bom, serviu para lá, mas eu tenho que ter uma experiência viva. O nosso Deus, ele é eu sou, tempo presente.
Experiência presente. A minha experiência passada ainda pode me levar para o inferno e ser um tropeço para mim no dia do juízo. Tá? Nós não vivemos de experiência passada. A gente fala de história para mostrar até o que sucedeu lá como exemplo para nós, para que a gente não caia no mesmo enredo e no mesmo erro. Amém? Então o Senhor estava dizendo para aquela era, Ele estava dizendo assim, olha, se tu não voltar a praticar as obras, se tu não voltar ao avivamento, o que é que vai acontecer contigo? Eu vou deixar de tratar contigo e vou tratar com outra era. Eu vou deixar de tratar com a primeira era e vou tratar com a segunda era. Vamos colocar para indivíduo. Se você não voltar, se você está perdendo o primeiro amor, a pessoa vai apagando. Sabe o que representa isso? O cartiçal é aceso como uma lamparina, já expliquei isso aqui para os irmãos. Então cria torrões. Quando cria aqueles torrões, se você não for lá e aparar aquele pavio, tirar aqueles torrões, aquilo vai apagar. Então constantemente vem um avivamento e nós temos que viver reavivando aquilo ali. Por isso que o avivamento, quando vem, a gente sempre... Olha, as mensagens, hoje nós não precisamos de um avivamento. Nós temos o avivamento das mensagens. Agora nós precisamos estar revivendo todo o tempo a mensagem do profeta. Amém. Porque senão vai apagar. Eu quero dizer para você, se não apaga a nossa experiência, o poder de Deus, o azeite de Deus se acaba em nossas vidas. Tá? Aqui é interessante a gente analisar isso aqui. Tá? Então a gente tem que preservar o azeite ali no cartiçal. Tem que preservar. Tá? E a gente vai entrar aqui, irmãos, nesse negócio de apagar aqui. Você vai ficar maravilhado. Tá? Você vai ver lá a primeira era da igreja lá, começou a 100% lá. E depois foi apagando. Você chega lá na segunda era, já só tinha 60% de azeite. Você chega lá na terceira era, só tinha 30% de azeite. Ali, foi a primeira denominação ali, com um pouco de luz que eu tinha, quando chega ali, é uma denominação, aí pronto, morre. Quero mostrar para você aqui esses estágios de regresso. Então aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Tá? Você tem que prosseguir. Você foi justificado, é 30% só da palavra, só a verdade. Justificação. Aí você pula para a santificação, é 60%. E a santificação, número 6, é o número de homem. Existe uma santificação manufaturada. E você tem que ter muito cuidado com essa santificação manufaturada, porque a santificação de Deus é o número 7. Santificação é de fé até amor fraternal. É santificação. Para depois ser coroado com o amor divino que vem do lugar santíssimo. Então, estou falando já para crente maduro. Então, veja só aqui. Então, aí o que é que acontece? Aí você perde, começa com 100%, teve uma experiência maravilhosa com Deus, 100%, foi batizado com o Espírito Santo de Deus intelectualmente. Aí o intelecto não preserva azeite. Não preserva. O próprio intelecto é uma arma contra você. O próprio intelecto vai te levar a ser praticante de iniquidade, diz o irmão Brando. Então você tem 100% aqui, mas ainda não caiu aqui, não entrou em lugar santíssimo. Você tem que entrar em lugar santíssimo, e só entra em lugar santíssimo quando sai da cabeça e entra no coração. Você vai ver 100% ainda dentro da era, e esse 100% tem que estar dentro de lugar santíssimo. Você vai ver 100% ali dentro da era, mas esse 100% estava no átrio. Tá? É importante, depois eu vou posicionar isso bem para você, porque existem faculdades. E quando se trata de faculdades, a gente corre um risco muito grande. Se eu tenho 100%, meus irmãos, da palavra, o batismo com o Espírito Santo intelectualmente, aí o que é que vai acontecer? Eu vou cair para 60, depois eu vou cair para 30, e eu vou ficar zerado. Vem a morte espiritual. E eu morro. Amém? Regresso ao vômito. Volto às coisas. Aquilo que eu creio que não tinha que praticar, eu passo a praticar. Praticante de iniquidade. Tá? A gente vai ver uma igreja ímpia acompanhando uma igreja verdadeira e genuína. Uma igreja pia, genuína. E uma ímpia acompanhando, porque a palavra pia fala de uma aparência de piedade. Vem de piedoso, vem de piedade, vem de bom testemunho. O irmão começa com um bom testemunho. Chega a 100%, é uma bênção. Mas está só na cabeça aquilo ali. Vai chegar uma hora que ele vai explodir. Ele vai cair para 60, ele vai cair para 30, e ele vai para 0 porque vai morrer espiritualmente, porque intelecto não dá. Olha que coisa, irmãos.
E tem aquele que começa lá embaixo com 30, aí ele vai subindo para 60, ele chega no 100 genuinamente, entra na presença de Deus e ali fica eternamente na presença de Deus. Então tem ímpio com obras de justo e tem justo com obras de ímpio. A gente vai aprender aqui porque que Jesus disse que não era para arrancar o joio, que senão ia arrancar o trigo. Por quê? Tem ocasião que o joio é mais parecido com o trigo do que o trigo, do que o próprio genuíno Filho de Deus parecido com o trigo. Então tem o genuíno Filho de Deus com obras de joio e tem justamente o joio com obras de justo, santos. E aí a gente tem que deixar que Deus mesmo faz a obra, que Deus mesmo faz essa colheita aí. Amém? Então vamos lá um pouquinho. Encerrou mesmo, perdão. Encerrou, vamos deixar para a segunda